Boa noite, todo mundo. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Crescer Enem, esse projeto do Instituto Crescer, feito para ajudar as pessoas a estudar para o Enem nessa situação de quarentena, de pandemia, que a gente está tendo que ficar em casa, ter aulas online, enfim, não é tão fácil para todo mundo e a gente quis ajudar, disponibilizando aulas e momentos para que você possa tirar suas dúvidas, entrar com a gente, fazer sua pergunta, trazer uma questão para a gente resolver, qualquer coisa que seja de apoio para os seus estudos. Então, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, você pode ficar à vontade, manda aqui a sua pergunta aqui do ladinho, ó, tem a área de perguntas e respostas, tá? Você pode interagir com a gente, manda seus comentários, suas questões, perguntas, dúvidas, qualquer coisa que você precisar, a gente está aqui para vocês. Tá legal? Então vamos começar. A aula de hoje é sobre ondulatória. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu preparei. Acredito que vocês já estão vendo, né? Fiquem à vontade para conversar comigo ao longo da nossa aula. É uma aula mais curtinha, mas eu espero que seja bem proveitosa para todos vocês, tá? Nós vamos falar hoje sobre ondulatória. Ondulatória é o estudo dos fenômenos que envolvem ondas, né? E os fenômenos ondulatórios, então, é o que a gente vai estudar. Vamos ver o que tem na aula de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos básicos de ondulatória, né? Quais são os conceitos envolvidos aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre os fenômenos ondulatórios principais, a gente vai ter uma ideia do que eles são e como operar com eles no Enem. A gente vai ver um exemplo de questão do Enem que pode cobrar aqui. Eu peguei uma questão de 2017, eu acho, para trabalhar com vocês, para vocês verem como é que o Enem pode cobrar isso. Lembrem-se que tem questões fáceis, médias e difíceis, tá? A questão que eu peguei hoje foi considerada fácil, então a gente não pode errar essa questão, tá legal? Então, vamos dar uma olhada, por favor, fiquem à vontade, conversem comigo. Aos pouquinhos eu vou voltando aqui nessa área de perguntas e respostas, tem escrito aí, faça uma pergunta, aí você pode interagir comigo, tá? E aí eu vou voltando lá para saber se está tudo bem, se eu posso ir seguindo. Então, vamos lá. Olha só. Quais são os conceitos básicos de ondulatória? São esses 5 aí os principais e a gente tem que ter eles com clareza na cabeça. O que cada um significa, o que é isso aí, ó? Período, frequência, amplitude, comprimento de onda e velocidade de propagação, tá legal? Então a gente precisa entender cada um desses, eu vou falar um pouquinho sobre cada um. Bora lá. Período. Período é o tempo gasto para completar um ciclo, tá? E o período é medido em segundos. Tempo gasto para completar um ciclo. Então, a gente está falando de onda, aquele negócio que é mais ou menos assim, né? E a gente está falando, olha, quanto tempo leva para esse pontinho subir e descer? Tem que ser completo, né? Eu tenho que voltar exatamente para o lugar que eu comecei. Se eu comecei embaixo, eu vou subir e descer. Não vale só subir nem só descer, tá certo? Então, vamos supor que eu comecei do meio. Eu vou subir, descer e voltar para o meio. Aí eu completei um ciclo, né? Qual é o tempo que eu gasto para completar um ciclo? Isso é o período, tá? Normalmente é medido em segundos, né? No SI, mas claro, tem outras medidas de tempo que são aceitas, só não são do SI. Tipo minuto, hora, dia, semana, mês, enfim, qualquer medida de tempo. No SI tem que ser em segundos, tá legal? Então, já para a gente começar testando, ó, aqui tem um gráfico de uma onda, né, um movimento ondulatório, e aí esse gráfico me mostra algumas informações dessa onda aí. Eu queria saber qual é o período dessa onda, tá legal? Então, pensa aí rapidinho, daqui a pouquinho eu dou a resposta. Enquanto isso, deixa eu ver se tem alguém falando comigo. Ainda não, tudo certo. Tá bom, qualquer coisa me avisem, tá, pessoal? Se tiver alguma dúvida. Bom, qual é o período dessa onda aí? Como é que eu vou saber? Vamos lá. Deixa eu ver se vocês enxergam aqui meu mouse. Olha só, eu tenho aqui, ó. O evento começa aqui no meio, né? Não está nem no máximo, nem no mínimo. Eu começo aqui no meio. Aí eu tenho um pico, né, uma crista, e depois um vale, a parte de baixo, e eu volto para o meio aqui, nesse ponto. Quanto tempo tem aqui? Do zero até esse ponto. Esse ponto é o 2, né? Então, 2 segundos. Eu não preciso começar sempre daqui, eu posso escolher qualquer ponto da onda. Por exemplo, eu escolho aqui a crista para começar a contar. A crista está no meio. Do meio até a próxima crista, 2,5. De meio até 2,5, 2 segundos. Então, essa onda aqui tem um período de 2 segundos. Ela demora 2 segundos para fazer o seu ciclo. Beleza? Próximo conceito. Vamos lá. Frequência. Frequência é o número de ciclos
em um intervalo de tempo. A equação ficou aqui esquisitinha, meio para o lado, né? Número de ciclos em um intervalo de tempo. Quer dizer, quantas vezes esse ciclo se repete no intervalo de tempo? Por exemplo, em 1 segundo, eu faço quantas vezes o ciclo? Ou em 1 minuto, eu faço quantas vezes o ciclo? No SI, é claro, a gente vai medir esse intervalo de tempo em segundos. Não em 1 segundo, quantos ciclos são completos, tá? Ciclos por segundo, a gente tira os ciclos daí. Então, fica só por segundo. A unidade de medida de frequência é por segundo. Por exemplo, 3 por segundo significa 3 ciclos por segundo. Tá legal? Isso tem um nome, é o Hertz, é esse HZ aqui, né? Esse HZ significa Hertz, é o nome de uma pessoa que estudava ondulatória, fenômenos ondulatórios, e a unidade foi dada em homenagem a ele, tá? Então, 1 Hertz significa 1 por segundo. Uma vez por segundo, um ciclo por segundo, tá legal? Então, 2 Hz significa 2 vezes por segundo. O que significa, então, essa equação? Olha, se o meu período é, por exemplo, 2 segundos, significa que eu demoro 2 segundos para completar um ciclo. Quantos ciclos eu completo em 1 segundo? Metade de um ciclo, né? Ó, 1 sobre 2, 1 sobre o período, tá? Se eu demoro meio segundo para completar um ciclo, quantos ciclos eu completo em 1 segundo? 2. Tá legal? Então, a frequência é o inverso do período. O período também é o inverso da frequência. Eles são inversos. Eles são muito parecidos. Cuidado para não confundir. Período é o tempo que eu gasto para completar um ciclo. Tipo, 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos. Frequência é quantos ciclos eu completo em 1 segundo. Então, 2 por segundo, meio por segundo, 10 por segundo. Tá legal? Não é a mesma coisa, mas eles estão amarrados. Se eu completo 2 ciclos por segundo, eu demoro meio segundo para cada ciclo. 2, 1 sobre 2, meio. Beleza? Eles são amarradinhos. Beleza, então essa onda aqui, ó, tem qual frequência? Lembra que a gente achou aqui, ó, no eixo de tempo, qual é o período da onda? 2 segundos. Beleza, se o período dessa onda é 2 segundos, a frequência dela é meio Hertz, meio por segundo, tá? Então, legal. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Ainda não. Qualquer coisa me avisem, tá, pessoal? Próximo, amplitude. O que é a amplitude? Está aqui, distância entre o ponto de equilíbrio e o ponto de oscilação máxima. Nossa, que confuso. Vamos lá. Dá uma olhadinha lá no nosso gráfico. Distância entre o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? Ora, a onda fica subindo e descendo. Ela passa pelo meio do caminho. O meio do caminho é o que eu vou chamar de ponto de equilíbrio. Nos gráficos, normalmente, é o eixo, né? O eixo horizontal, tá? Então, eu vou ter que medir a distância entre o ponto de equilíbrio e o ponto de oscilação máxima. Esse tamanho aqui, né? Aí eu já dei de graça a amplitude, ela é 0,3. 0,3 o quê? Bananas? Não, 0,3 está aqui, ó, 0,3 metros, tá? Eu posso medir isso para cima ou para baixo. A amplitude continua sendo 0,3, porque desse ponto até o meio tem 0,3 metros de distância. A amplitude, então, é uma distância, é quão amplo é o movimento. Se o movimento é pouco amplo ou se ele é muito amplo. Amplitude, a amplitude é quão longe eu vou na minha oscilação de ondulatória, tá legal? Minha onda oscila muito ou oscila pouco? Quão amplo é o movimento de oscilação da onda? Qual é a amplitude dela? Tá claro? Então, do ponto de equilíbrio até o ponto de oscilação máxima. Essa é a amplitude. Beleza? Medido em metros normalmente. Eu posso medir em quilômetros, posso medir em centímetros, mas no SI é metros. Beleza, próximo. Comprimento de onda. Cuidado para não confundir amplitude e comprimento de onda, hein? Muita gente confunde. Comprimento de onda é o tamanho de um ciclo. Ué, mas você não falou que isso é amplitude? É porque não é aqui, ó. É aqui. É esse tamanho do ciclo aqui, ó. Quer ver lá no gráfico, ó? A amplitude aqui é 3 centímetros. Tá legal? Mas eu não quero falar agora da amplitude. Eu quero falar desse tamanho aqui, ó. Tá? O tamanho de um ciclo. Aí eu vou olhar para o eixo horizontal. Lembra que o eixo horizontal no meu gráfico anterior era tempo? Agora não é mais tempo, agora é distância. E se daqui até aqui tem 20 centímetros de distância, esse é o comprimento de onda. Ó. Do início até eu completar um ciclo. O ciclo tem que estar completo, mas isso não vale, né?
Então, 20 centímetros. Ou então eu posso começar de uma das cristas e ir até a outra crista, ou de um vale até o outro vale. Tudo isso é o comprimento de onda, né? Eu tenho que pegar um ciclo completo e saber o tamanho dele, tamanho de um ciclo. No SI, medida em metros. Tá legal? Então, deixa eu ver se até agora tem alguma dúvida, comentário, ainda não? Tudo bem? Então, estou seguindo, hein, gente? Vamos lá, qualquer coisa vocês conversam comigo. Beleza, então o comprimento de onda é o tamanho de um ciclo. No caso dessa onda aqui, eu vou saber que esse comprimento de onda é 20 centímetros. Pera, mas antes eu tinha medido isso aqui e falado que era período. Como é que eu vou saber se é período ou se é comprimento de onda? Ah, vocês têm que estar atentos a que eixo é esse aqui, né? Se esse eixo está em centímetros, ele está medindo distância, então isso é um comprimento de onda. Eu vou até voltar lá no outro para mostrar para vocês que... Opa, errei o slide. Aqui, ó. Esse eixo aqui é um eixo de tempo, medindo em segundos. Então, ele está medindo aqui na horizontal o período, não o comprimento de onda. Né? O período aqui é 2 segundos e o comprimento de onda é, nesse caso desse gráfico aqui, 20 centímetros, tá? Então, atenção ao eixo de um gráfico. Essa é a primeira coisa que vocês têm que olhar para qualquer gráfico, dos eixos. Beleza? Então, beleza. Seguindo, velocidade de propagação. Vamos lá. O que é a velocidade de propagação da onda? É meio óbvio, a velocidade dela. Com que velocidade ela se propaga, né? Simples assim. Velocidade, tranquilo, é metros por segundo, quilômetros por hora, qualquer unidade de velocidade que a gente queira. No SI tem que ser metros por segundo. Beleza. Aí eu posso pegar a velocidade com que a onda se propaga e fazer umas continhas. Por exemplo, como é que eu vou saber a velocidade da luz que vem do Sol até aqui? Ora, eu pego a distância do Sol até aqui, eu pego o tempo que essa luz gasta e eu faço essa conta, distância por tempo. Velocidade é distância por tempo, sempre será, né? Então, para uma onda, a velocidade dessa onda é distância por tempo. Agora, se eu pegar uma distância específica que eu conheço da onda, que é o comprimento de onda, né? Ó, a onda percorre esse tanto, que é o tanto de um ciclo. Isso é o comprimento de onda. Quanto tempo ela vai gastar para percorrer um ciclo? Olha a minha pergunta. Quanto tempo para percorrer um ciclo? Ué, um período. Então, se eu escolho como distância exatamente o comprimento de onda, automaticamente o tempo que essa onda vai gastar vai ser o período. Porque para percorrer a distância de um comprimento de onda, eu tenho que percorrer um ciclo. E o tempo que eu demoro para percorrer um ciclo é o período. Tudo bem? Então, comprimento de onda dividido pelo período, eu estou fazendo distância sobre tempo, só que são valores específicos de distância e tempo, que eu chamo de comprimento de onda e período. E essa conta vai me dar a mesma velocidade da onda, tá legal? Então, a velocidade da onda também é comprimento de onda sobre período, lambda sobre t. Beleza, mas lembra que frequência é o inverso do período? Inverso significa trocar numerador e denominador, né? Então, se eu troco aqui período pelo inverso dele, que é a frequência, eu posso colocar a frequência aqui multiplicando, que dá na mesma. Ou dividir pelo período, ou multiplicar pela frequência, dá na mesma. É tipo dividir por 2 ou multiplicar por meio, dá na mesma. Tá legal? Então, se o período é 2, a frequência é meio. Dividir por 2 ou multiplicar por meio. Beleza? Então, V é igual a lambda vezes F. Velocidade é comprimento de onda vezes frequência. Pronto. Achei aqui uma equação que todo mundo se embanando nela, mas ela, na verdade, é velocidade é distância sobre tempo. Tudo bem? Beleza. Aqui é só importante saber que a velocidade de uma onda é determinada por que onda é essa, né? Se é uma onda mecânica, eletromagnética e tal, e qual é o meio que ele está se propagando. Tá legal? Então, a velocidade de uma onda só depende de tipo de onda e de que meio ela está se propagando. Cada meio vai determinar uma velocidade de propagação diferente para cada onda. Tá certo? Então, a velocidade só depende do meio de propagação. Já a frequência não depende do meio de propagação. A frequência depende da fonte emissora. Beleza? A onda pode mudar de meio quantas vezes quiser, mas não vai mudar a frequência. Tá? A frequência só depende da fonte que está emitindo a onda. Já a velocidade de propagação não depende da fonte, depende só
do meio. Eles são meio alternados, né? Mudou o meio, muda a velocidade. Mudou a fonte, muda a frequência. Especificamente, tá bom? Então, beleza. Vamos agora, deixa eu ver se gerei alguma dúvida aqui. Ainda não. Todo mundo me acompanhando. Vamos seguindo. Vamos lá. Agora eu vou falar sobre fenômenos ondulatórios. Respira. A gente já sabe quais são os cinco principais grandezas envolvendo ondulatória. Período, frequência, comprimento de onda, amplitude e velocidade de propagação. Tem que saber quais são esses 5. Qualquer coisa, volta na minha aula, revisa aí. Legal. Agora eu vou usar esses 5 para entender esses fenômenos aí. Vamos lá. O que é refletir? Refletir eu estou indo, aí encontrei a barreira, tenho que mudar de direção. Beleza. Alguma regra aqui? Sim, principalmente essa de que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão têm que ser os mesmos, obrigatoriamente, sempre. Não tem exceção. Essa é uma das pouquíssimas regras da física que não tem exceção. O ângulo de incidência e de reflexão sempre são iguais em qualquer situação. Isso é muito poderoso, né? Uma das pouquíssimas regras que, mas se tiver, não tem se. É incidência e reflexão, refletiu, o ângulo tem que ser o mesmo em qualquer situação. Isso é ótimo para a gente, né? É uma coisa para a gente ter sempre no bolso. É reflexão, o ângulo tem que ser o mesmo. Legal. Então tem aqui um raio incidente. Quem é raio? Raio de laser, raio de luz, raio de onda sonora. É uma onda vindo aqui nessa direção, certo? E aí essa onda vai refletir para cá, assim. E o ângulo de reflexão aqui tem que ser o mesmo de incidência. Legal? O ângulo de incidência e o de reflexão tem que ser iguais. Legal, acabou a reflexão. É só isso, gente. Refração é um pouquinho mais complexo do que reflexão, mas nem por isso tão complexo assim. Vamos lá. Aqui vem aquele mesmo raio incidente que a gente estava conversando antes, um raio de luz, alguma coisa vindo aqui assim. Legal? E aí esse raio vai encontrar a superfície, só que agora ele não só reflete, ele também entra lá para outra superfície. Tipo um raio de luz que bate na água e entra. Claro que o raio entra na água, você enxerga debaixo d'água, né? Então, ele vem, uma parte dele reflete, mas agora eu estou preocupado com a outra parte que entra na água, tá? O que vai acontecer com esse raio? Ele vai sofrer um desviozinho. Repara que ele não vai reto, né? Ele dá um desviozinho. E aí o ângulo de refração não é igual ao ângulo de incidência. Para eu saber qual é a relação entre esses dois ângulos, eu tenho que fazer a lei de Snell, tá? Lei de Snell é essa bonitinha aqui, e aí o que ela fala? Ó, N1 é do meio 1, N1 é índice de refração, tá? É tabelado, cada meio tem o seu índice de refração. N2, então, vai ser o índice de refração do meio 2, tá? N1 e N2 são os índices de refração. Θ1 é o ângulo de incidência, θ2 é o ângulo de refração. Beleza? Então, é índice vezes seno do ângulo, e aí tem que ser igual em cima e embaixo. Índice vezes seno do ângulo tem que ser igual em cima e embaixo, ou num meio e no outro meio. Índice vezes seno do ângulo 1 tem que ser igual a índice vezes seno do ângulo 2. Igual, se é igual, tanto faz quem é quem, né, gente? É igual, tudo bem? Então, não importa quem é o 1, quem é o 2, tem que ser igual. O que tem que ser igual? Índice vezes seno do ângulo. Beleza? Então, beleza. O que é esse índice de refração? Significa quanto que a luz desvia nesse meio, tá? O índice de refração significa quanto que a luz desvia nesse meio. Tem meio que desvia muito a luz, tem meio que ela quase não desvia, tipo o ar. O ar tem um índice de refração que é muito pequeno, quase não desvia a luz. Quanto maior o índice de refração, mais desvio a luz sofre nesse meio. Tá legal? O menor índice de refração possível é 1. Por que 1? 1 significa que a luz não vai sofrer desvio se ela vier do vácuo. Eita, agora confundiu. Então, presta atenção. Eu estou fazendo uma comparação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. Então, vamos supor que a luz estava vindo do Sol, vindo lá do Sol. Tem que atravessar o que entre o Sol e a Terra? Nada, é vácuo, certo? Então, a luz está vindo aqui propagando no vácuo. Ela entra no ar, atmosfera da Terra, certo?
Mudou de meio, mudou. Mas o ar quase não dá desvio. Por quê? Porque a velocidade da luz no ar é muito perto da velocidade da luz no vácuo. Aí o que eu faço? Eu divido uma velocidade pela outra. Tá legal? A velocidade da luz no vácuo fica sempre em cima, e ela é a maior de todas, sempre, para qualquer outro meio que você compare. Como ela fica em cima, ela vai dar, essa divisão vai dar sempre maior que 1. Tá? 1 significa que esses dois valores de velocidade são iguais. Que valor de velocidade? Você perdeu aí? Velocidade da luz no vácuo, velocidade da luz no meio. Divide um pelo outro. Tudo bem? Se esse valor der 1, quer dizer que as velocidades são iguais. Se esse valor der maior que 1, quer dizer que elas não são iguais, a velocidade da luz no meio é menor. Quanto menos a velocidade da luz no meio for, mais ela sofre desvio. O desvio, na verdade, acontece porque a luz diminui de velocidade. Tá? A refração é a mudança de velocidade quando eu mudo de meio. Então, olha só o que vai acontecer aqui. Resumindo o índice de refração. O índice de refração é um número que vai categorizar os meios de propagação. Quanto maior esse número, mais desvio a luz sofre, porque ela sofreu uma redução de velocidade naquele meio. Beleza? Então, o índice de refração serve para a gente comparar os meios. Se o índice de refração da água é maior que o do ar, quer dizer que a luz na água vai sofrer mais desvio do que no ar. Tá legal? Quanto mais índice de refração, mais refração. Faz sentido, né? Beleza. Deixa eu ver se até aqui teve dúvida. Ainda não, né? Qualquer coisa conversa comigo, gente. Me dá notícia. Vamos lá. Difração. O que é difração? Está escrito lá em cima, ó. Difração é a capacidade de uma onda de contornar um obstáculo. Lembra que a gente falou de reflexão? Que a onda vinha, encontrava um obstáculo e ela tinha que voltar, né? Mudar de direção de propagação. Quando acontece a difração, ela não tem que voltar, ela consegue dar a volta. Como assim? Luz dá a volta, onda dá a volta? Sim, ondas dão volta, ondas contornam coisas. É assim que você consegue ouvir seu vizinho, apesar de ter um muro entre vocês, né? Quando ele coloca lá um axézão, um funk, alguma coisa parecida, como é que esse som atravessa o muro? Bom, atravessar ele até atravessa, mas é muito pouquinho. A maior parte do que você escuta passa por cima do muro e contorna o muro, faz a volta. Como assim? Onda faz curva? Faz. Onda contorna coisas. Nem sempre, tá? Mas tem alguns momentos em que ondas contornam coisas. Que momentos são esses? Espera aí. Quando é que acontece a difração? Quando tem um comprimento de onda, lembra o que é o comprimento de onda? Tamanho do ciclo, igual ao tamanho do obstáculo. Aí é o máximo de difração que acontece. Se é muito diferente, aí a difração não funciona legal. Como assim? Olha só. Esse é um desenho da difração acontecendo, ó. Eu tenho aqui uma ondinha vindo, ela tá vindo assim. Imagina uma onda na água e você tá vendo a água por cima, tá? Você vai ver a onda balançando assim para cima e para baixo, mas ela tá andando para frente. Legal. Então isso, opa, eu tô fazendo ao contrário para vocês, né? É assim, essas retinhas aí são as cristas da onda e elas estão andando para frente e vão chegar lá naquele obstáculo. O que é o obstáculo? É um buraco numa parede. E a onda vai ter que atravessar isso aqui. Tudo bem? Então, a onda vem vindo assim e aí ela vai encontrar um buraco. O que acontece? Veja que não passa só para frente aqui. Ela dá a volta nesse muro e vem para cima e para baixo. Ela contorna o obstáculo. Essa parte que está vindo aqui e bate no muro, ela volta. Mas essa parte que passa, ela não passa só reto. Ela faz a curva aqui, ó. Então, se você está aqui atrás do muro, você vai conseguir ouvir essa onda passando aqui e fazendo curva, tá? Você não está bloqueado. Tudo bem? Olha só o que acontece se o tamanho do buraco é muito maior do que o comprimento de onda. Olha só. Comprimento de onda aqui é a distância entre duas cristas, né? Então é esse tamanho aqui assim, ó. Qual o tamanho do buraco? Bem maior, assim, do que esse comprimento de onda aqui. Tá legal? Como o buraco é bem maior, aqui você não vai ver a onda contornando. Ela só passa reto, tá? Como o comprimento de onda aqui, ó, que é esse tamanho, é parecido com esse tamanho, pelo menos um pouco, é mais ou menos da mesma ordem de grandeza, aqui você vai ver difração. Então, quando é que eu tenho a difração máxima? Quando o comprimento de onda tem o mesmo tamanho do obstáculo.
Se o buraco começa a ficar grande demais, você não vai ver difração. Se o buraco começa a ficar pequeno demais, aí a onda nem passa, né? Tá legal? Difração, contornar o obstáculo, acontece legal quando o comprimento de onda é do mesmo tamanho do obstáculo. Se um for muito maior do que o outro, aí não dá legal. Tá bom? Então tá bom. Cuidado também para não confundir os nomes difração e dispersão. Ó a confusão, ó. Difratar é contornar o obstáculo. Dispersão da luz, dispersão só acontece com a luz, tá? Tá legal, galera? Não acontece com sono, onda de uma corda, isso não tem dispersão. Dispersão é especificamente para a luz. E o que é a dispersão? É a separação da luz branca em cores, aquelas cores do arco-íris lá, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Tem que saber, tá legal? E tem que saber essa ordem, inclusive, porque é uma ordem que faz sentido físico aí. Qual é o sentido físico? Vermelho é a menor frequência, violeta é a maior frequência, tá? Vermelho, menor frequência. Abaixo do vermelho, a gente já não enxerga mais. Então, vermelho é a menor frequência da luz visível. Tem frequência menor do que o vermelho? Tem, mas aí a gente não enxerga. Tudo bem? Como é que chama essa onda? Infra, abaixo, vermelho. Frequências menores que o vermelho, infravermelho. Claro, tem outras, né? Tem outras também frequências que são menores que o vermelho. Por exemplo, onda de televisão, né? De transmissão de televisão, onda de celular, micro-onda, ondas longas. Tem um monte de ondas que têm uma frequência menor do que a do vermelho, infravermelho, beleza? Aí, a frequência vermelho a gente já consegue enxergar. Logo depois vem laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Passar disso a gente não enxerga mais. Essas são as cores que a gente enxerga, certo? Se a frequência passa do violeta, a gente não enxerga mais. A gente chama isso como ultra, acima, ultravioleta. Legal? Então, infravermelho, ultravioleta. Tá aí a lógica das frequências que eu falei, né? Então, tem que saber as cores na ordem certa. Infravermelho, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta, ultravioleta. E depois do ultravioleta ainda tem raio-x, depois raios gama, raios cósmicos. Tem altas ondas com frequências maiores que o violeta, mas aí a gente não enxerga nada. Tudo bem? Então, tudo bem. O que é a dispersão? Você pega a luz branca e separa nas diversas cores. Acontece isso muito com prismas. Você conhece um prisma? Eu só fui conhecer um prisma no laboratório de física, não tinha visto nenhum prisma na vida. Mas hoje já tem muitas placas de vidro, de box, vidro de janela, que não tem a moldura. E aí, se o vidro termina aqui e faz uma quinazinha, essa quinazinha é um ótimo prisma. E aí a gente vai ver as cores espalhadas por ali quando bate a luz solar nessa janela. Tá legal? Então, eu preciso de um pedaço de vidro ou de acrílico ou alguma coisa com índice de refração razoavelmente alto e luz branca batendo ali. Quando a luz sofre refração, cada cor vai sofrer uma refração diferente. Quanto mais frequência, mais refração. Por isso que o violeta aqui está desviando mais. Repara, o branco estava vindo nessa direção. O vermelho desviou aqui para baixo, né? Mas o violeta desviou bem mais. Por quê? Porque a frequência dele é maior. Quanto mais frequência, mais refração. E é por isso que acontece a dispersão da luz. Legal? Deixa eu ver se já tem alguma dúvida. Ainda não. O povo está calado hoje, né? Qualquer coisa, gente, me manda uma pergunta, me manda alguma dúvida, qualquer coisa, estou aqui, tá? Vamos lá. Então, agora, interferência. O que é interferência? Interferência é quando você tem mais de uma onda no mesmo lugar. Aí elas vão interferir. Então, eu coloquei um gifzinho ali, a princípio ele parece confuso, mas o que está acontecendo? Vou explicar para vocês. Ó, eu tenho uma onda aqui, amarelo, bege, sei lá que cor é essa aqui, também vai depender do monitor de vocês, né? Mas no meu tá meio bege, tudo bem. E eu tenho uma outra onda azul. E aí vamos supor que eu estou com a câmera seguindo a onda bege, então ela vai parecer parada para a gente, tudo bem? A onda azul está vindo no sentido contrário. E aí o que vai acontecer? Elas vão se cruzar assim, tudo bem? É isso que está acontecendo. Só que eu estou enxergando a onda bege parada. Lógico que ela não está parada, porque a onda não existe parada. Ela tem que estar em movimento sempre com relação ao meio. Mas tudo bem, vamos supor que eu sou um surfista e eu estou caminhando junto com a onda bege. Então, para mim, ela vai estar parada. Tudo bem.
E aí, opa, a bege está para cá para vocês, né? É porque para mim é invertido aqui, tá, gente? Então vamos lá. A bege está assim, só que eu estou acompanhando ela, ó. Então para mim ela vai estar parada. Ó, eu vou fazer isso aqui na tela. Vamos lá, olha para mim aqui agora, no cantinho, ó. A onda bege e eu, ó. Para mim ela está parada. Legal, é isso que a gente está enxergando ali. Legal, e agora olha para a onda azul. A onda azul vai passar pela bege, vai acontecer uma coisa assim. Ótimo. Quando encontra uma crista com outra crista do azul e do bege, o resultado é uma onda maior ainda. O preto vai ser, então, uma soma das duas, tá? Preto é a soma, o resultado da interferência. Quando duas ondas se encontram, então, elas se somam. Crista com crista, uma crista maior. Tá legal? Mas e se encontrar uma crista com vale? Aí, o resultado é somar mais um com menos um, né? Dá zero, tudo bem? Então, é isso que acontece. Olha, a onda preta fica retinha quando eu tenho crista com vale. E ela fica uma onda maior quando eu tenho crista com crista e vale com vale. Tá legal? Então, interferência construtiva é esse momento, construtiva. E interferência destrutiva é esse momento, quando eu tenho crista com vale. Tá claro? Isso é interferência, uma soma de ondas. Mas beleza, depois que as ondas encontram, o que vai acontecer? Elas quebram e morrem? Não, onda não bate, porque a onda não tem matéria. Tá legal? Depois que a onda encontra, ela só passa mesmo, segue o caminho dela, uma não tem nada a ver com a outra. É só que ali, naquele momento, naquele lugar, elas estão no mesmo ponto. E aí, o que a gente vai detectar é uma soma das duas, mas elas só estão passando, tá? É tipo fantasma, passa uma dentro da outra assim e só passa. A onda, na verdade, é informação. O meio é quem tenta seguir essa informação. Então, uma crista é uma informação, suba. Um vale é uma informação, desça. Essa informação está passando. O meio, por exemplo, a água, né? Onda na superfície da água. Ela está recebendo uma informação, suba. Aí vem outra informação, suba. Ela sobe mais ainda. Se ela recebe uma informação, suba, e outra informação, desça, ela vai ficar no lugar dela. Entendeu a lógica? Mas é só informação, e essa informação vai passeando, vai passando. Uma informação não bate na outra, informação não bate, gente. Beleza? Onda não bate, tá? Então tá. Ah, professor, mas eu fui na praia e a onda bateu em mim. Olha, tudo bem, eu entendo a sua experiência, desculpa ela ter sido dolorosa, mas quando a onda quebra, a onda do mar, né? Quando a onda do mar quebra, ela já não é mais onda, ela é só deslocamento de água para frente. Aquilo não é onda. Onda é aquela bonitinha assim, ó. Sabe quando você fica só na marolinha na praia? Desculpa quem nunca foi na praia, gente, vocês têm que ir, é uma experiência única que vocês têm que viver, tá? Mas ficar só na amarelinha, aquela aguinha que sobe e desce ali. Aquilo ali não bate, tá legal? Agora, quando ela quebra e aí vem aquela água embolada assim, aquilo ali é deslocamento de água, não posso mais chamar aquilo de onda fisicamente, tá bom? Claro que você vai chegar na praia e falar, olha, um deslocamento de... Não faz isso, por favor, estou falando de física, tá? Cada coisa em seu contexto. Então, beleza, desculpa a gente seguindo, deixa eu ver se vocês têm perguntas aqui para mim. Não, não tem. Então, vamos seguindo. Ressonância. Ressonância é um negócio muito legal. O que é a ressonância? É um objeto que passa a vibrar com a mesma frequência da onda que está sendo emitida por uma fonte. Gente, vocês já viram gente que cantando quebra uma taça de cristal? É por ressonância. O que está acontecendo? A pessoa está emitindo uma onda, nesse caso uma onda sonora. E aí a taça começa a vibrar junto com a onda que a pessoa está emitindo. E aí, se for intenso o suficiente, essa taça não aguenta de tanto da vibração e quebra. Foi o que aconteceu com essa ponte aí, opa, aqui, com essa ponte aí que vocês estão vendo no vídeo. Essa ponte é a ponte de Tacoma. Se vocês não conhecem a história dessa ponte, digita no Google aí, Tacoma, do jeito que fala mesmo, tá? Ponte de Tacoma. Tacoma é o nome do lugar e essa ponte ficou conhecida como a Ponte de Tacoma. E o que aconteceu com essa ponte? Ela foi construída, estava lá de boas, e aí começou a vir um vento, umas rajadas de vento que tinha uma determinada frequência. E era a mesma frequência de balanço da ponte. A ponte começou a balançar loucamente, acompanhando o movimento do vento, tá certo? Acompanhando a energia que ela estava recebendo do vento com uma determinada frequência. Então, o que acontecia? Vinha uma rajada de vento, ela ia. Aí ela voltava. A hora que ela estava indo de novo, vinha outra. Então eles começaram a embalar
nesse balançar, ela foi balançando tanto que ela quebrou. E tem o videozinho na internet, tá? Então procura aí no Google Ponte de Tacoma, isso é incrível. E foi por ressonância. O que é a ressonância, então? É uma coisa começar a vibrar junto com uma fonte de uma onda que está chegando, tá legal? É assim que a taça quebra quando alguém está cansando. Gente, não pega um copo de vidro e tenta quebrar na voz, não, tá? Tem que ser uma taça de cristal, e cristal é caro pra caramba, ok? Por que tem que ser taça de cristal? Porque o cristal é um material muito mais puro, então ele tem um pico de frequência de ressonância muito mais claro. O vidro é todo misturado, é todo amorfo. Então, para quebrar o vidro com som, você tem que emitir um som de uma intensidade tão alta que estouraria seus tímpanos. Então, não vai dar, tudo bem? Mas com uma taça de cristal é possível, beleza? Então, beleza. Seguindo, se vocês quiserem mais exemplos, vocês podem colocar a mão no peito enquanto estiverem falando, vocês vão sentir o peito vibrando. Ou coloca a mão num violão quando alguém estiver tocando, vocês vão sentir a caixa vibrando. Por que a madeira do violão vibra se eu estou encostando nas cordas? Porque as cordas vibram e aí elas vibram numa frequência que colocam a caixa do som do violão para vibrar junto por ressonância. Tá legal? Show! Então, seguindo, o que é polarização? Olha, eu coloquei aqui porque isso já foi cobrado no Enem. Normalmente nem falava de polarização, mas olha só, o que é a polarização? Polarização, para começar, só acontece com luz, ondas eletromagnéticas. Não acontece com som, com onda em corda, nada disso, tá? Só acontece com onda eletromagnética. Não acontece com ondas mecânicas. Beleza. O que é a polarização? Bom, a polarização é o seguinte: ondas eletromagnéticas são feitas de campo elétrico e campo magnético. E aí o campo eletromagnético que se propaga no espaço, pode ser no vácuo, no ar, na água, onde for, tem uma direção de oscilação. Por exemplo, oscila na vertical, igual esse desenho que vocês estão vendo aqui, né? Opa, aqui, desculpa. Oscila na vertical. Ou oscila assim diagonalzinho, ou oscila horizontal, tem várias possibilidades. A luz que vem do Sol, por exemplo, vem de tudo que é jeito, porque são reações maluquíssimas que geram a luz lá. Então ela vem oscilando na vertical, na horizontal, é uma maluquice, foi o que a pessoa tentou representar do lado de cá. Ó. Tem direção vertical, tem direção horizontal, aqui tem um monte de ondas. Mas depois que ela passa por uma gradezinha, e é uma gradezinha literalmente, tá? A gente constrói uma gradezinha e chama isso de polarizador, tá? Depois que ela passa pelo polarizador, só vai passar quem tiver orientado na mesma direção da gradezinha. Esse campo aqui não vai passar pela gradezinha. Esse campo vai, porque o buraco da grade está assim. Então a gente seleciona qual onda que vai passar. Se é essa, se é essa, se é essa, tá legal? E só vai passar essa orientação. Essa aqui não vai passar. Então o que vai acontecer com essa? Vai ser absorvida pelos elétrons da gradezinha. Legal? E o que acontece com essa? Essa passa pelo buraco. Então, o polarizador pega uma onda que tem orientação louquíssima e transforma em uma onda polarizada, que só tem um sentido de oscilação. Isso é uma polarização, beleza? Onde é que a gente usa isso? Vocês já ouviram óculos polarizados? Óculos com polarização? É ótimo. Óculos antirreflexo. Acho que vocês vão ouvir mais assim, né? Você vai numa ótica e pede, me dá um óculos antirreflexo. É ótimo para dirigir, porque se o sol bate na rua e volta, você fica cego, é péssimo, né? Aí, o que acontece? Quando ele tem essa reflexão assim, essa luz assim vem polarizada horizontalmente. Se o seu óculos está assim, ele não deixa que a luz chegue no seu olho, mas ele só não deixa que a luz refletida do chão chegue no seu olho. O resto você vai enxergar. Olha que ótimo, tá certo? Então, óculos como polarizador é isso, ele está selecionando só ondas assim vão passar. Se vier uma onda refletida do chão assim, não vai passar, não vai chegar no seu olhinho, você não vai ficar cego, não vai bater o carro. Olha que incrível, muito bom, tá certo? Claro que o polarizador deixa tudo com menos intensidade luminosa, porque ele está selecionando, não está deixando passar a luz toda, vai ser um óculos escuro, vai ser um óculos que diminui a intensidade luminosa. Mas mais interessante que isso que é um óculos antirreflexo, tá? Claro que tem várias outras utilizações, mas principalmente na física, né? A de cotidiano mais legal é essa dos óculos. Muito bem.
Acho que foi o último fenômeno que a gente ia estudar. Olha, já tem uma conversa aqui comigo. Quando a interferência de rádio ou atrapalha o que você está ouvindo, ou você escuta outra coisa. Exatamente, a interferência. O que está acontecendo no rádio? Olha, Miro, na verdade, eu vou responder a sua pergunta com a questão do Enem, e aí eu aproveito e já respondo você direito, tá legal? Não colocou o nome, eita, eu falei tudo. A pessoa não colocou o nome, aparece aqui para mim como anônimo. Então, anônimo, eu já respondo a sua pergunta, deixa eu só mostrar a questão do Enem que eu separei aqui para vocês. Vamos lá, a questão do Enem é de fato 2017, eu acertei. Vamos ler a questão, e aí eu quero que vocês prestem atenção, porque é uma questão teórica. Olha só, não tem que fazer conta, não necessariamente é uma questão fácil por causa disso. Mas vamos lá, a gente acabou de estudar esses fenômenos e esses conceitos. Olha só. Ao sintonizar uma estação de rádio AM, AM significa amplitude modulada, tá, galera? Só para você saber. O ouvinte está selecionando apenas uma dentre as inúmeras ondas que chegam até a antena receptora do aparelho, né? Imagina você ouvindo rádio lá, você está ouvindo, sei lá, Alvorada FM, FM não, AM, então Itatiaia AM, 94,7 MHz, sei lá como é que faz isso, né? Mas você está ouvindo uma rádio. Para você ouvir essa uma rádio, o sinal da rádio tem que estar chegando no seu aparelhinho. Beleza. E os outros sinais das outras rádios não estão chegando no seu aparelhinho? Estão chegando sim, mas você seleciona uma das rádios para ouvir. É o que ele está falando, ó. O ouvinte está selecionando apenas uma dentre as inúmeras ondas que chegam à antena receptora do aparelho. Essa seleção acontece em razão da ressonância do circuito receptor, do meu rádio, com a onda que se propaga. Tá legal? Lê essa frase de novo. Essa seleção acontece em razão da ressonância do circuito receptor com a onda que se propaga. O fenômeno físico abordado no texto e dependente desculpa, gente, faltou um acento aqui na minha transposição da questão do Enem para cá. O fenômeno físico abordado no texto é dependente de qual característica da onda? Colocou lá as 5 grandezas que a gente listou no início da aula, né? Amplitude, olha não, polarização nem é grandeza, né? Tudo bem. Amplitude, polarização, frequência, intensidade e velocidade. E agora? 10 segundos para vocês pensarem. Olha que esquisito, dá tempo para vocês pensarem numa live, né? O que eu fico fazendo aqui enquanto isso? Pronto, já deu tempo para vocês pensarem, né? Olha só. Essa seleção acontece em razão da ressonância. Olha essa parte aqui que é importante. Ressonância. O que está entrando em ressonância? O meu rádio entra em ressonância com a onda que está chegando. Tá legal? Então, eu coloco o meu rádio para vibrar junto com a onda que eu quero ouvir. É isso que está acontecendo. Ora, se é ressonância, eles têm que vibrar com a mesma frequência. Então, o fenômeno físico abordado no texto depende de qual característica da onda? Da frequência. Tudo bem? Porque a ressonância acontece vibração com a mesma frequência. Então, a resposta aqui é a letra C. Essa questão é muito fácil. É só você entender o que é a ressonância, que é uma coisa vibrar com a mesma frequência da onda que está sendo emitida por uma fonte. Muito bem, é isso, tá? Então, deixa eu ver. Agora, deixa eu responder ao anônimo. Interferência, agora falando do rádio, né? Quando é que dá interferência? É quando o seu rádio está entrando em ressonância com 2 ondas ao mesmo tempo. Isso acontece normalmente com rádios piratas, rádios que não têm autorização para atuar numa determinada faixa de frequência. Cada rádio tem a sua faixa de frequência para operar. É isso que significa aquele 94,5 MHz. É a frequência de operação da rádio. E é essa frequência que você tem que colocar no seu rádio para ele entrar em ressonância com essa frequência para você ouvir a rádio. Aí vem uma rádio pirata que transmite também naquela faixa de frequência. Aí o que vai acontecer? Você vai receber 2 ondas. O que acontece com 2 ondas? O rádio vai ficar loucão e vai tentar responder as 2 ondas ao mesmo tempo. É uma soma de ondas. Então,
tipo quando a interferência de rádio ou aparelho que você está ouvindo, ou você escuta outra coisa. É isso mesmo que significa interferência. O negócio tenta responder as duas ondas ao mesmo tempo. Muito bem? Muito bem, isso mesmo. Se vocês tiverem alguma pergunta ou comentário... tá em dúvida entre... o anônimo estava em dúvida entre frequência e... Eu nem sei se é o mesmo anônimo, gente. Tinha uma pessoa em dúvida entre frequência e intensidade. Mandou bem, é frequência. Por que não é intensidade? Porque intensidade não é uma grandeza. Intensidade não é uma grandeza em nenhum lugar. Intensidade de alguma coisa talvez seja, por exemplo, intensidade luminosa. Isso é uma grandeza. Intensidade da força, mas aí força é a grandeza. Intensidade é tanto, tamanho, quantidade. Tá legal? Intensidade luminosa é a quantidade de luz que chega. Intensidade da força é quanto de força você faz. Intensidade sozinha não é uma grandeza. Então, cuidado, tá? Então, resposta era frequência. Mandou bem. Quem comentou aqui, arrasou. Parabéns. Eu paro por aqui, tá legal? Foram conceitos básicos de ondulatória que a gente viu. A gente viu os 5 conceitos principais, que são período, frequência, amplitude, velocidade de propagação e comprimento de onda. A gente viu fenômenos principais que podem cair ali na prova, que são reflexão, refração, difração, dispersão, interferência e polarização, né? A gente deu uma passada rápida pela ondulatória. Claro, tem muitas coisas além, né? A gente poderia aprofundar um pouco mais na lei de Snell, fazer aquelas continhas, a gente poderia olhar ondas estacionárias, efeito Doppler, ondas sonoras, tem algumas coisas para aprofundar. Esse é o básico, né? Aula 1 de ondulatória. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, quer que eu resolva alguma questão, manda para mim. Estão aí meus canais na tela para vocês, tá? O Crescer Enem tem uma página em que a gente mostra todas as aulas, não tem só de física, tem de biologia, tem de matemática e daqui a pouquinho vai começar a ter de produção de texto, fiquem atentos, tá? Lá no bit.ly/crescerenem, tá aqui na tela para vocês, ó, bit.ly/crescerenem, tá bom? Lá você tem informação de todas as aulas, quando elas serão, como é que vocês acompanham aqui ao vivo comigo, beleza? Nas redes sociais, Twitter e Instagram, eu sou @ipontelo, é facílimo de me achar, manda sua dúvida, sua pergunta, comentário, tá legal? Essas aulas que estão acontecendo ao vivo, para vocês tirarem dúvidas, eu sempre coloco elas depois no meu YouTube, que você me acha fácil, aí vamos Pontelo também. E claro, fica também no YouTube do Instituto Crescer, que é quem está propiciando que essas aulas aconteçam, tá? Então, fica de olho no Instituto Crescer também, aqui os contatos do Instituto Crescer, ó, no Instagram, é @instituto.crescer, no Twitter é @instcrescer, e no YouTube também o canal é instcrescer, tá? Aqui, claro, está o site do institutocrescer.org.br, legal? É uma ONG que está fazendo com que a gente possa dar aulas online, gratuitas, ao vivo aqui para vocês, para tirar suas dúvidas. Entre em contato conosco, comenta os vídeos aí no YouTube, comenta lá no meu Instagram, no meu Twitter ou no do Instituto Crescer, a gente está sempre atento, tá legal? Muito obrigado pela presença, obrigado quem estava aqui comigo, fazendo comentários, ajudando a aula a acontecer. Volte sempre, chame seus amigos, todo mundo que estiver precisando de aula, de estudar um pouquinho, de se preparar para o Enem, fica ligado que a gente tem muito mais conteúdo pela frente, tá legal? Nossas aulas são semanais, então a minha próxima aula é na quinta-feira que vem, sempre às 19 horas, tá certo? Dá uma olhadinha no site do Instituto Crescer e no site do Crescer Enem especificamente, bit.ly/Crescer Enem, você vai ficar sabendo de todas as aulas que estão acontecendo ao vivo para você participar aqui comigo e tirar suas dúvidas. Muito obrigado, boa noite e até a próxima.